E a polêmica das reclassificações funcionais nos esportes paralímpicos tem mais um capítulo. Depois de afetar a natação e o atletismo, a bola da vez é o basquete. O Juliano Justo tem um convidado lá em São Paulo para conversar com a gente. Boa noite, Juliano. É isso mesmo, Marília. Muito boa noite a todos. Mais uma vez esse assunto polêmico. Eu estou aqui com o Sileno Santos, o nosso amigo aqui do estádio. Sileno, muito boa noite. Boa noite, Juliano. Prazer aqui estar no programa mais uma vez, aí atendendo ao seu pedido. Vamos tentar explicar aí para o pessoal o que está acontecendo com o basquetebol em cadeira de rodas. Eu vou deixar você, que é um especialista e já tem mais de 17 anos na modalidade, começar explicando como é que funciona essas classes do basquete em cadeira de rodas aí. Então vamos lá. A classificação no esporte, acho que não só no esporte paralímpico, ele segue a categorização, a divisão de pessoas de acordo com alguma característica. Então, por exemplo, no esporte convencional você tem divisão de pesos, altura, sexo, e no esporte paralímpico essa categorização é feita pelo tipo de deficiência e o quão essa deficiência impacta na habilidade que ele tem para desenvolver as habilidades do jogo propriamente dita, né? No caso do basquetebol em cadeira de rodas, por exemplo, essa classificação ela começou mais ou menos em 1968, foi se ajustando e em 1984 um alemão chamado Horst Strohkendel inventou ou adaptou algumas situações em que cada atleta tinha uma classificação funcional que variava de 1 até 4,5. Então, cada atleta possui essa classificação determinada pela Federação Internacional de acordo com esse potencial e essa deficiência que ele tem. E as equipes daí têm 5 atletas e não podem passar então de mais de 14 pontos. Isso, essa foi a grande qual que é a polêmica sacada, de agora, né? Sileno? Então, essa é a grande sacada. Essa classificação, né, do número de pontuação, ela é feita pela Federação Internacional de Basquetebol em Cadeira de Rodas, que ela determina inicialmente quais são os critérios para que a pessoa possa jogar o basquetebol em cadeira de rodas nas suas competições. Então, por exemplo, ela determina que uma pessoa que tem algum tipo de limitação que impeça ela de jogar o basquetebol convencional está apta a jogar o basquetebol em cadeira de rodas. E o IPC, que é a Federação Internacional Paralímpica, né, o Comitê Paralímpico Internacional, entende que algumas lesões ou algumas pessoas que têm uma lesão não estão aptas, ou seja, não estão elegíveis para praticar algumas modalidades, dentre elas o basquetebol em cadeira de rodas. Então existe um impasse, né, que a Federação Internacional tem essa classificação um pouco mais ampla, permitindo que essas pessoas que têm uma lesão, por exemplo, mínima, alguma lesão ligamentar de joelho, de tornozelo, são as classes mais altas, possam participar do jogo. Mas o IPC entende que esses indivíduos eles não são deficientes e assim não poderiam participar das Paralimpíadas. Então isso está sendo um impasse. Nós tivemos Saiu essa semana a notícia Sim, de que exato. o basquete de cadeira de rodas estaria fora dos Jogos de Paris em 2024, se isso não fosse alterado. E eles teriam também um prazo de até o dia 29 de maio desse ano para fazer essa alteração nessas classes mais altas, senão o basquete estaria fora dos Jogos já desse ano de Tóquio, né? Exatamente. Houve uma reunião desses membros que compõem o IPC na última semana de janeiro e eles determinaram que a IWBF deveria seguir o Código de Classificação Internacional do IPC e deu a eles um prazo, né, para que eles pudessem se regulamentar nessas questões que envolvem os atletas mais altos para Tóquio. E em 2024 já está fora, a não ser que eles façam as alterações que solicitem.